Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Que dia doideira.com, hein? Que mercadinho, que semana que a gente tá passando aí, esses últimos pregões aí. Mercado bem mais errático, né? Ou você está conseguindo explorar os belos e bons movimentos do dia? Tem aluno lá na sala que está surfando e surfando muito, ficando posicionado em tudo do mercado, pegando tudo e mais um pouco, sendo e fazendo história. Mas e você do outro lado da tela? Vai ficar só acompanhando aqui a gente falar sobre isso todos os dias e não vai estar junto com a gente, aprendendo e lucrando, entendendo e desfrutando de tudo isso para você também começar a ter resultados expressivos aqui no mercado? Não perca mais tempo, não fique de fora. Venha fazer parte do nosso time. Um time que não para de crescer. Um time que não tem medo de fazer operações. Faz aquilo que precisa fazer. Chega e executa as operações dentro do contexto correto do mercado. Uma coisa que eu bato bastante na tecla com o pessoal é: as nossas operações elas têm que estar oficialmente de acordo com aquilo que o mercado está nos mostrando. E o que o mercado nos mostra? Dentro do nosso operacional, algumas oportunidades. Dentro da nossa leitura convencional, o entendimento da movimentação do preço. Qual que você consegue fazer o alinhamento? Onde você consegue explorar para lucrar e para aproveitar. Passo e detalho todos os dias as minhas operações, detalho todos os dias as minhas ideias de entrada, de saída, por que eu estou enxergando, sem nenhum viés, sem nenhuma ilustração louca para fazer trade. Se eu tenho que comprar, eu simplesmente compro. Se eu tenho que vender, eu simplesmente vendo. E se eu tiver que inverter a posição em alguma operação, eu simplesmente inverto a operação e faço aquilo que tem que ser feito. E por isso, mais um dia lucrando pouco mais de 800 pontos no dia de hoje. Felipe, mas a operação, o mercado foi 100% direcional, eu consegui surfar tudo. Teve aluno que surfou tudo, teve aluno que limitou a um pouco menos, teve aluno que pegou demais. Entretanto, a gente faz o que precisa ser feito. A gente é objetivo nas nossas operações. Eu quero você entendendo e aproveitando sobre isso. Não perca mais tempo, preencha aqui o formulário e faça jus. Vamos estar junto comigo lá na sala a partir de amanhã, sem mais delongas, sem medo de ser feliz e sem errar naquilo que a gente precisa fazer. Vamos aqui pro nosso vídeo, vamos mostrar aqui tudo. Fiz até por aqui pelo Profit hoje para mostrar para vocês. Fica mais fácil de explicar as nossas operações, as visões que a gente teve nesse grande pregão. O mercado no final de ontem abriu ganhando essa estrutura. E com isso, eu acreditei que aqui pudesse ser um ponto de liquidez, tentando aproveitar essa movimentação. Felipe, mas você não observou que o fechamento de ontem já era num order block ali de venda, não? Que poderia ser pagar a abertura de hoje ser um alvo, o mercado já pagar o nosso famoso zone to zone? Sim, galera. Só que eu estava acreditando que ele poderia fazer esse movimento para depois eu ter a oportunidade de entrar na ponta vendedora na confirmação. O trade de fechamento de ontem foi um trade de risco e eu estava esperando um movimento de confirmação. E por isso, nós efetuamos uma compra nessa região com um stopzinho de 80 pontos. Felipe do céu, mas você colocou um stop de 80 pontos? Sim, galera, a gente faz as operações e a gente tem que entender a movimentação do preço. E a movimentação do preço proporcionou um stop curto. E com esse stop curto, foi o que a gente acabou aproveitando e, infelizmente, estopando. Tinha liquidez em todos esses fundos que o mercado criou, tinha liquidez nessa linha de tendência. Felipe, você não tinha visto? Falei antes mesmo da gente entrar nas operações, isso tudo foi passado para o pessoal. Alertei sobre todos esses contextos que o mercado estava deixando e infelizmente o mercado acabou estopando, mas era um risco calculado e principalmente com stop muito curtinho para a gente fazer as nossas operações. E aí o mercado dá continuidade, tá? Fica nesse movimento horrível e até mesmo lá no gráfico de 1 minuto a gente não teve tanta clareza nas entradas, nas movimentações, tá? O mercado ficou muito chatinho, ele quebrava uma estrutura de baixa, voltava e dava uma venda. Quebrava uma estrutura de baixa, voltava, fazia todo o movimento e dava uma venda, dava uma tentativa de confirmação, quebrava a estrutura, voltava e dava uma nova
oportunidade. Só que nesse intervalo a gente acabou comprando por uns parâmetros que a gente tem muito bem definidos lá na sala, efetuando essa compra aqui. O risco foram também de 80 pontinhos. E a gente acabou conseguindo pegar todo esse movimento de alta aqui de pouco mais de 400 pontos. Então, observe, estávamos negativos com menos 80. Segunda operação do dia foram mais 400 pontos. E aí o mercado samba para lá, samba para cá, demora bastante e no fechamento da sala a gente conseguiu identificar uma nova quebra de estrutura e uma outra oportunidade vendedora. Nessa região, muito bem desenhada. E aí acabou acontecendo, para mim, o melhor trade do dia, né? Óbvio que o mercado foi simplesmente liso, mas independente disso, para mim foi o trade que foi mais coerente dentro de todas as movimentações. Um trade que acabou pagando pouco mais também de 400 pontos. Se você levasse até a mínima mesmo do dia, você teria 500 pontos. Felipe, você pegou os 500 pontos? Não. Felipe, você estendeu o seu alvo e conseguiu surfar todo o movimento até o fechamento do pregão? Infelizmente não, galera. Eu acabei errando ali nessa condução. Acabei saindo com, de novo, os mesmos 4... Saí com um pouquinho mais, tá? Mas eu vou arredondar aqui para ficar mais fácil. Saí novamente com os mesmos 400 pontos, porque eu acabei olhando aqui na movimentação do gráfico de 1 minuto mesmo, que o mercado poderia estar fazendo aqui um choque secundário. E do jeito que o dia estava, eu poderia falar assim, nossa, ele pode fazer esse movimento aqui, ó, criar e acabar acelerando na alta aqui para dar uma correção mais saudável. Eu, infelizmente, acabei saindo desse trade nessa região aqui de baixo e não peguei o movimento de continuação. Mas isso não interfere em nada, em um resultado muito satisfatório que foi surfar esses belos movimentos. Então foram 3 operações, um stop de 80 pontos e 2 trades ali que superaram 400 pontos. Mas vai ficar fácil a contagem aqui, vamos usar essa referência. Um dia onde eu faço 720 pontos de forma muito objetiva. Você do outro lado da tela conseguiu ter um resultado tão bacana e expressivo como este no dia de hoje? Foram oportunidades passadas e lançadas lá para o pessoal. 3 trades, executando e fazendo o que precisa ser feito, sem medo de ser feliz, sem criar expectativas, sem criar viés, fazendo aquilo que o mercado está nos entregando. E nossa movimentação, ela é muito objetiva quanto a isso. Felipe, mas se eu tivesse segurado o trade? Felipe, mas se você tivesse feito só uma parcela, você teria pegado mais de 1.300 pontos? Sim, galera, mas eu falo aquilo que eu faço. Eu poderia muito bem, teve aluno que pegou e segurou esse trade, tá? Surfou toda essa queda. Eu fico extremamente feliz com esse tipo de resultado, mas eu não consegui sustentar. E aí, faço o que tem que ser feito. E fazendo o que precisa ser feito, infelizmente, foi essa movimentação que eu consegui no dia de hoje. Felizmente nada, galera. Foi ótimo. Estou megamente feliz e muito contente com o resultado da disciplina que a gente vem mantendo lá na sala. Não tem problema perder, não tem problema estopar. Só que quando a gente estopa, como vocês viram aqui, curtinho. E quando a gente ganha pelo menos 3, 4, 5 vezes o tamanho do risco que a gente toma. Por isso eu quero que vocês estejam junto com a gente, aproveitando, entendendo e, claro, lucrando com a gente. Enquanto você lucra, você aprende. Enquanto você aprende, você lucra. Nossas operações, elas são sempre baseadas num gerenciamento muito favorável. Mais de 3 para 1 por operação. Menos que isso, é como a gente fala, nem levanto da cama para poder operar. E aí, o índice acabou encerrando esse pregão aqui em queda livre. Felipe, se eu abrir meu gráfico aqui, eu tenho espaço para poder cair, galera. A gente tem um espaço muito grande aqui para o mercado fazer toda essa correção. Você só tem que avaliar o que você está enxergando. Você vai enxergar um movimento de um gráfico grande? Porque se sim, se essa for a sua visão aqui no mercado, infelizmente ou felizmente, a sua leitura e o seu entendimento, ele vai estar condicionado a quê? Ele vai estar condicionado a uma leitura de queda e sempre procurar por vendas aqui no mercado. Felipe, mas eu não quero acreditar nisso, eu acho que já está chegando numa região aqui que pode me dar compra, então você vai ficar apostando nas microestruturas, nas referências de alta, onde o mercado vai quebrar uma microestrutura, vai dar um retorno para você comprar. Por que eu tô falando microestrutura e não estou falando a estrutura de um gráfico de 5, de um gráfico maior? Porque a microestrutura, se você estiver errado e o mercado ainda não finalizou esse movimento de queda, você vai estopar curtinho.
E tem algum problema você estopar curtinho? Não, desde que você volte aos eixos do movimento do pregão. Se o mercado está caindo, por mais interessante que possa ser tentar acertar um fundo, e isso não é saudável, mas é interessante, você tem que estar arriscando pouco para acertar este movimento, beleza? Então, nossa leitura aqui para o pregão de amanhã, nessa bela oportunidade que o mercado vai nos entregar, então tem que ter bem cautela, porque sabe onde vamos abrir. Nosso movimento ele é para baixo. E esse movimento sendo para baixo, eu tenho alguma ilustração clara e objetiva aqui para marcar? Posso traçar uma referência do dia? Posso traçar a referência da mínima de hoje com o fechamento de ontem? Posso, mas independente de como for feita essa marcação, a abertura dita o ritmo pra gente. E eu quero que você entenda que a sua leitura, o melhor dos mundos, está baseada no comportamento do preço. E não necessariamente é um setup. Você ficar fixo, fechado no setup, não é o ideal. Beleza? No dólar ali, eu também não fiz nada no pregão de hoje. Falei com o pessoal dessa abertura aqui, que foi bem um pouco complexa. Para mim, isso daqui era um Judas Swing. O mercado aponta para o lado que ele vai, manipula e acelera na movimentação, dando continuidade e tudo isso. Não consegui executar uma oportunidade. Mas lá na sala a gente tem especialistas ali que acabam pegando belíssimos trades. Eu fico extremamente feliz. Cada um se ajudando, cada um mostrando as leituras que a gente pode e deve fazer. O mercado entregou essa compra aqui nessa região inferior. Por quê? Porque era um ponto interessante para poder comprar. Por que interessante? Porque além de um ponto bacana nesse movimento de continuidade, era um ponto onde a gente tinha um stop curto. Se tem stop curto, não é sobre trade, galera, é sobre risco. E se o stop é curto e se o risco é baixo, nossa movimentação ela é interessante e sempre favorável. O mercado simplesmente acabou indo embora. Fechou o pregão em mais um movimento ali lento, mais um movimento direcional. Eu até falei quando o mercado começou a abrir na queda. Galera, isso aqui tá muito feio, tá parecendo que esse dólar está fazendo sacanagem e não necessariamente movimento de direção. Então, muita atenção, muita atenção, muita atenção naquilo que você está enxergando, naquilo que você quer enxergar. Porque o mercado, ele é sacana muitas das vezes, porque você quer enxergar um movimento que o mercado não está nem pronto para realizar. E aí você fica apostando, apostando, apostando e acaba perdendo dinheiro de graça. Hoje foi mais um belo exemplo disso. E se você não estiver preparado para operar, você tem que ter muito, muito pés no chão e humildade para reconhecer e estudar mais. Porque o mercado te dá boas possibilidades, mas você precisa também estar coerente com aquilo que você está enxergando. Por isso, a sala ao vivo está para você aprender e entender esses movimentos todos os dias. No mais, queridos, paciência e atenção. Tamo junto e bora pro game. Valeu!